Cara, eu tô muito animado por essa noite. Deus falou demais comigo essa semana, Deus falou demais comigo ontem à noite, no nosso culto com os líderes. Eu tenho uma mensagem para você nessa noite. A gente está numa série, não está aqui, mas A Vida é Curta. E o subtema, porque a série é de forma geral ali, A Vida é Curta. O subtema, se eu fosse colocar um título mesmo para a mensagem dessa noite, pode parecer esquisito, tá? Mas tem tudo a ver com A Vida é Curta, eu vou explicar por quê. Mas se você está anotando, escreve assim, o pão e a água. Pão e água. Se você está anotando, anota isso aí, que vai fazer muito sentido daqui a pouco. Eu quero falar sobre essas duas coisas nessa noite. E como eu falei, eu estou muito feliz, muito animado com aquilo que Deus vai fazer. Antes de eu começar, eu queria fazer uma oração por esse culto, por esse tempo, por essa palavra. Eu sinto que Deus tem algo para fazer nessa noite. Se você abrir seu coração e vir aqui realmente disposto a receber, Deus vai falar com você, amém? Deixa eu fazer uma oração então, feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado porque nós estamos vivos, estamos aqui, Pai. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Não é por acaso que nós estamos aqui, Jesus, mas o Senhor nos chamou, Pai. E não é por acaso, Deus, porque o Senhor vai plantar uma semente nos corações nessa noite. O Senhor tem algo para fazer, Pai. Então que o Senhor possa ter liberdade nessa noite para realmente transformar as nossas vidas, transformar os nossos corações. Jesus, usa a minha vida como um instrumento Teu, que eu possa falar aquilo que o Senhor já falou comigo nessa tarde, nessa semana. Usa a minha vida em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz? Amém, é isso aí. Bom, cara, quem gosta de comer, levanta a mão aí. Amém, é isso aí, eu também gosto de comer pra caramba. Ainda mais numa cidade como Londrina, que tem 1 milhão de coisas pra fazer, né, gente? Uma cidade tão turística, quando você fala com seu amigo, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Onde a gente vai? Vamos... Aonde? No Biggs? Arnaldos? Vamos... Cara, eu amo comer. Eu amo me alimentar, cara. De verdade, eu acho que não tanto igual o meu irmão. Meu irmão, ele é mais chegado, acho que o negócio dele é comer mesmo. Todo dia ele sai para comer, vai para um lugar diferente. Eu amo tentar comidas novas, tipo, tem um aplicativo do iFood. Não é todo dia que a gente pede, porque fica caro, mas uma vez ou outra, quando a gente vai pedir, a gente fala, vamos tentar pedir alguma coisa diferente, vamos pedir, sei lá, uma comida tailandesa, um negócio esquisito, um país lá que você nem conhece. E Londrina é bom nisso, até que tem bastante comida diferente. Umas 2 semanas atrás, eu fui num restaurante vietnamita, ali na JK, com os meus pais, e foi muito bom, uma comida boa demais. Cara, se você quer conhecer uma comida diferente, vai lá, é muito bom. Não é tão barato, mas é muito bom mesmo. Oi? Não é vietnamita? É tailandês, aí eu falei errado também. É tailandês mesmo? Achei que era vietnamita. Tem algum restaurante vietnamita aqui em Londrina? Você sabe, se você vai saber, não? Cara, como eu falei, eu gosto muito. Outro dia a gente foi num restaurante lá, aquele Aloha? Não, havaiano, Pub, sei lá. Um restaurante que é havaiano, que também é gostoso pra caramba, só que também não é barato. Enfim, comer bem é caro, né, velho? Então é sempre bom um miojo no meio dos intervalos entre você sair. É sempre bom, muito bom mesmo. E como eu estava falando, eu amo mesmo comer. Acho que é uma das coisas que a gente faz mais, de tentar sair num lugar diferente para experimentar uma comida nova. E não é só por necessidade, é porque realmente eu gosto. Eu, por exemplo, faço academia, treino. Quando eu faço academia, eu não fico pensando, eu vou fazer academia para mim ficar com malhadinho e tal. Não, eu faço academia por quê? Porque eu posso comer mais, posso encher a pança, não pensar nas calorias que eu estou comendo, e eu posso, à vontade, tranquilo. Se você é daqueles que, quando você está comendo um prato, você fica pensando, quantas calorias tem nisso? Acho que eu tenho que comer mais proteína. Quem é assim, velho? Quem é assim? Levanta a mão. Quem está do lado, dá um tapa na cara aí da pessoa que está do lado, porque isso não vem de Deus, cara. Você precisa de libertação, você precisa comer qualquer coisa, com moderação, mas comer.
Eu tive uma experiência o ano passado, eu fui jogar futebol, acho que no final do ano passado, no final não, era mais pro meio do ano passado, o GC era mais novinho. Eu fui jogar futebol, eu não tinha jantado, foi depois do Interns, eu fui direto, correndo, e a gente foi lá, jogamos futebol, era das 11 à meia-noite, o jogo atrasou um pouquinho, eu fui chegar em casa, era quase, meia-noite e meia, 1h, eu tomei um banho, e depois de tomar um banho, aquele barulho do estômago, que parece que tem uma baleia fazendo um barulho, sabe? Saca aquele barulho que começa, lá no mais fundo. Começou a queimar, e daí eu falei, preciso comer alguma coisa, eu preciso lá ver o que tem na geladeira. Fui lá na geladeira, fui na cozinha, e eu abri e nada, cara, não tinha nada para mim comer, nada. Eu falei, gente, o que eu vou comer? Deus, o que eu vou comer agora? Não dá para pedir nada, está muito tarde. Daí eu olhei lá uns biscoitinhos do Gessé. Parecia tem gosto de isopor com um pouquinho de corante e cheiro de... Eu me arrisquei de tentar comer aquilo, porque não tinha absolutamente nada para comer. Eu tentei comer aquilo, não deu certo, eu parti para as bolachinhas de maisena. Eu comi umas 2 caixas daquela lá, de tanta fome que eu tava, cara. Por quê? Porque além de você comer porque você gosta, também você come por necessidade, cara. Quando você tá no desespero, você come qualquer coisa. Eu sou assim, eu bato o desespero, eu tenho que comer, eu como mesmo. Eu não estou nem aí. Tá, o que tem a ver com a palavra, o que tem a ver com pão e água que eu vou falar nessa noite? Tem tudo a ver, tá? Fica tranquilo. É que Deus nos criou de alguma maneira, de alguma forma, não sei porquê, mas com a necessidade da gente se alimentar e da gente beber. É ou não é verdade? Se você ficar, sei lá, algum tempo sem comer aí, 2, 3 semanas, com certeza você vai morrer. É ou não é verdade? Ou beber. Acho que bebida é pior, beber água é pior. Eu estava pesquisando, teve um cara no Japão chamado Mitsutaka Ushikoshi. Ele tem 35 anos, ele ficou 24 dias sem comida e sem água. Ele comia algumas plantas que eram úmidas lá, ele estava numa montanha escalando, se perdeu, ficou preso lá, e ele ficou 24 dias sem comer, sem nada, até os pesquisadores foram até ver como que ele tinha sobrevivido, como que ele tinha ficado tanto tempo sem comer e beber, e daí eles descobriram porque ele era mais gordinho, mais cheinho, o tempo foi gastando as calorias que ele tinha e ele conseguiu sobreviver. Mas eu fui pesquisar para ver quanto tempo você demora para você morrer se você parar de comer hoje, quanto tempo vai levar? Os pesquisadores falam que você não tem como saber, depende muito do seu peso, da sua altura, depende do clima que você está, né, qual a região do mundo que você está, depende muito daquilo, de onde você está, para poder saber exatamente como você vai morrer ou quando você vai morrer. Mas o que eles dizem é que mais ou menos, provavelmente, você consegue, bem, com o seu corpo não sofrer nenhum tipo de dano, ser prejudicial para a sua saúde, você consegue ficar até 7 dias sem comer, sem causar dano na sua saúde, e 36 horas sem tomar água, antes de causar algum tipo de problema também à sua saúde. Isso falando não que você vai morrer, mas que causa algum tipo de problema. Porque no final de tudo, a gente precisa disso. Foi uma necessidade que Deus colocou no ser humano de beber e de comer. Está dentro de nós. Não importa quem você seja, você vai precisar comer e beber. Agora, o que é mais engraçado, eu pensando sobre isso, Deus está falando muitas coisas comigo a respeito, né, de uns capítulos que eu vou já compartilhar com vocês. Comecei a pensar de que, para o ser humano, além da fome natural e a necessidade de você beber algo de forma natural, você também depende de uma comida espiritual. Seu espírito, Deus criou o ser humano, eu e você, com a necessidade de nos alimentarmos espiritualmente e de bebermos espiritualmente falando também. Ele criou eu e você para a gente se saciar dessa maneira. Se eu e você nós não comermos espiritualmente falando, ou bebemos da água do Espírito, que eu já vou falar, a gente vai morrer, a gente vai secar, e em algum momento a nossa caminhada com Cristo vai acabar e vai morrer. Porque nós fomos criados, o ser humano foi criado para ter uma relação, uma intimidade com Deus, e nessa intimidade caminhar com Ele. E a comida espiritual e a bebida espiritual que eu quero falar nessa noite, eu quero falar sobre essas duas coisas. Primeiro, a comida espiritual é a palavra de Deus, que é o pão, que é o próprio Jesus. E a água espiritual, a bebida espiritual que eu quero falar nessa noite é o Espírito Santo. A simbologia é um símbolo do Espírito Santo e é o que eu vou falar nessa noite.
sobre essas duas coisas. E se a gente não bebermos da fonte que é o Espírito Santo e não comermos da palavra de Deus diariamente, a nossa vida seca. É mais ou menos isso. Sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. E pensando sobre uma vida curta que nós temos, nós precisamos dessas duas coisas. Amém? Então eu queria começar falando sobre o pão, que é a palavra de Deus. Abre comigo lá em João capítulo 6. João capítulo 6, se você puder abrir comigo. João capítulo 6. Bom, eu já ministrei sobre essa história no Geração Livre há um ano atrás, se eu não me engano. Eu quero ler duas histórias com vocês nessa noite. Uma está em João capítulo 6 e outra em João capítulo 4. Mas essa história de João capítulo 6 conta um momento no ministério de Jesus, onde ele está num lugar com uma grande multidão, e ele faz um grande milagre de multiplicação de pães. Um grande milagre. E ele faz um milagre tão tremendo que ele alimenta todas as pessoas, a multidão que estava com ele lá. E daí, de repente, as pessoas começam a seguir Jesus, não por causa daquilo que ele estava falando, não por causa do próprio Jesus, de quem ele era, mas por causa da comida que ele estava dando. Por causa do pão, que ele estava alimentando as pessoas. Pão era algo muito precioso naquela época, era algo muito valioso. As pessoas, você conseguia, através do trigo, né, você trocava e comprava coisas. Então era muito importante. Então quando Jesus ele fez um milagre daquele, as pessoas se impressionaram e começaram a seguir Jesus por causa dos pães que Jesus tinha, o milagre que Jesus tinha feito dos pães, né? Daí continuando o versículo, Jesus, para se afastar da multidão, ele passa pelo Mar da Galileia, vai para uma outra região e a multidão segue Jesus. E quando a multidão segue Jesus, se encontra com Jesus, a multidão tem um diálogo com ele a respeito desse assunto. E eu quero ler com vocês, João capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 35. Acompanha comigo. Versículo 30. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Versículo 32, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse a Jesus, né? Dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Legal. Essa é a conversa que Jesus tem, ele continua. Depois disso, depois os versículos vão passando até o final do capítulo 6, tem aquela grande declaração de Pedro para Jesus, né? Que Pedro fala para Jesus, para onde nós iremos? Jesus diz, só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o capítulo, um capítulo lindo, um capítulo tão forte, né? Mas chamou muito a minha atenção essa conversa a respeito do pão, e eu quero falar sobre isso nessa noite. É o primeiro ponto. Jesus tem esse diálogo com essa multidão, falando a respeito do pão, e a multidão fala a respeito do maná. Se você estudar, pensar a respeito do maná, o maná dos céus que tinha caído, foi o pão que caiu dos céus lá em Êxodo, lá atrás na Bíblia, quando o povo de Deus estava caminhando no deserto, Deus cuidava do povo, ele enviava, uma vez por dia, ele fazia chover esse maná, esse pão dos céus, e o povo se alimentava desse pão. E daí eles falaram assim, Jesus, lá no passado Moisés, ele dava de comida para o povo através desse milagre, você também precisa fazer isso. Fala mais ou menos isso a conversa. Jesus falou assim, não foi Moisés que fez isso. Quem fazia isso era o meu pai. E agora, ele fala, vocês não estão entendendo, quem aqui é o pão, não tem a ver com algo natural, tem a ver comigo, eu sou o pão dos céus. Então Jesus, ele se relaciona. Por que ele se relaciona com o pão? Porque o pão, como eu falei antes, era algo essencial na vida de qualquer pessoa naquela época. Então quando Jesus declarou isso, ele quis dizer algo, ele quis dizer o quê? Eu sou essencial para você, eu preciso ser essencial para você. Jesus precisa ser o pão diário que você se alimenta diariamente. E se você não se alimentar, você vai morrer, espiritualmente falando. Se você não se alimentar de Jesus, se você não cultivar a sua vida com Deus diariamente, a sua vida vai secar. Não vai ter razão na sua existência. É mais ou menos isso que Jesus estava falando. E o que é mais legal, João capítulo 1, esse mesmo livro dos evangelhos, dos 4 evangelhos, lá no capítulo 1, João fala que Jesus
era a palavra encarnada. Isso significa o quê? Que o próprio Jesus, ele representava a palavra de Deus. Então, como você se relaciona com Jesus hoje? Como eu e você nos relacionamos com Jesus? Quando nós pegamos a palavra de Deus e nós começamos a ler. A palavra de Deus, ela é um espelho, ela aponta para o próprio caráter de Cristo, para quem Cristo é. Então, quando você lê a palavra, você lê a respeito de Jesus. Desde o Antigo Testamento, que é uma sombra do Novo Testamento, tudo nessa palavra aqui, nesse livro, tem a ver com Ele. Então, eu consigo fazer como se fosse uma equação aí, né? Jesus falou que o pão é o próprio Jesus. E João falou que o próprio Jesus é a palavra de Deus. Então, qual que é o resultado dessa equação que eu quero dizer nessa noite? É que o pão diário nosso, que nós precisamos, é a própria palavra de Deus. Vocês estão comigo? Estão entendendo que eu estou falando? Não é complexo. A semana passada eu preguei algo bem complexo. Hoje vai ser mais fácil. Vai ser bem tranquilo. Fica comigo aí. E quando eu penso sobre esse tema, a vida é curta, eu não consigo parar de pensar em coisas que são necessárias, são essenciais para mim e para você. Se você quer viver uma vida de propósito, se você quer triunfar e vencer na sua vida como um cristão e viver os propósitos que Deus tem para você, você precisa da palavra de Deus como algo essencial para você. Não tem como você viver com Jesus ou com Deus se você não tiver uma experiência com a palavra dele todos os dias da sua vida. Não dá para você ficar pegando só de outras pessoas, entrando em canal de YouTube e vendo uma palavra ou escutando uma palavra só de domingo ou de sábado. Você precisa do seu próprio relacionamento com Ele. E esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Comemos da sua palavra, do seu pão todos os dias. Amém? Está comigo? Eu queria agora discorrer em 4 coisas, o que a palavra de Deus ela gera nas nossas vidas. E eu queria falar 4 coisas que a palavra de Deus, que é o pão, gera em mim e em você. Acompanha comigo. Primeiro, a palavra de Deus ela gera fé. Repete comigo, fé. Bem adulto isso, né? De novo, 1, 2, 3 e? Rapidinho essa palavra. Vamos de novo. 1, 2, 3 e? Amém, isso aí. Fé. A palavra de Deus gera fé, isso. Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala de como a fé entra no nosso coração. Quem lembra desse versículo? Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e o receber a palavra de Deus. A Bíblia, então, lá nos mostra que a própria palavra de Deus gera fé nos nossos corações. Agora, o que é fé? Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala isso, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Fica comigo aqui, porque é um outro tema que também tem a ver com isso, com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai produzir muitas coisas nas nossas vidas, e a primeira delas, tem muitas coisas, a primeira delas que eu quero falar nessa noite é a fé. Para você viver os propósitos que Ele tem para você, para você almejar os milagres, ver coisas grandes acontecerem na sua vida, você só vai ver se você viver em fé. E você só vai conseguir viver em fé se você viver se alimentando diariamente da palavra de Deus. Por que eu e você não vemos tantos milagres hoje em dia? Por que você pode pensar comigo agora, mesmo você sendo adolescente ou sendo até mais velho, e você olhar para os seus 20 anos de existência, 15 anos de existência, ou 30 anos para os mais velhos aqui, e pensar na sua vida com Deus, no seu caminhar com Ele, você não consegue ditar nenhum milagre que você viu acontecer. Por quê? Talvez você já viu, estou falando para aqueles que não. Talvez, tem uma série de fatores, mas talvez um deles seja por causa da palavra de Deus. A chave está aqui. Se a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente começa a ver milagres. A nossa fé é levantada. E o próprio Jesus falou que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai ver o monte se mover para um outro lugar. Já pensou nisso, cara? Já pensou nessa realidade? De ver um grande milagre? De lembrar de uma pessoa lá na sua escola que está doente, está com câncer talvez, está com algum problema sério, e você fala, não, eu tenho a resposta, eu tenho fé, deixa eu orar por você, eu vou orar agora, e algo vai acontecer. Você imaginou isso acontecer? Já imaginou isso ser algo real na sua vida? Por que muitas vezes nós não cremos e não vemos isso acontecer?
Hebreus capítulo 11, versículo 1 é a resposta. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que não vemos. O que dá para a gente entender disso? É que o ser humano, a nossa cultura, a gente só acredita se a gente vê. O que eu quero dizer? Eu só vou acreditar que o Brasil é hexa, eu só vou acreditar que o Brasil vai ser campeão na próxima Copa se eu ver de verdade o Neymar jogar bola pra caramba, ou os caras jogarem de verdade. Jogaram muito, mas, enfim, não vou falar sobre isso que eu fico chateado, já que eu vou começar a chorar aqui de novo. Eu só vou conseguir, eu estou falando de uma realidade normal, de qualquer ser humano, eu só vou conseguir ver realmente o Brasil mudar, se realmente o Brasil mudar, se eu ver isso. Eu não consigo imaginar o Brasil mudado só na minha memória, só na minha percepção, na minha cabeça. Eu preciso ver para mim crer. Esse é o problema que muitas vezes aflige as nossas vidas. Sabe o que acontece? A gente já teve muitas experiências negativas, a gente já viu muita coisa ruim e errada, e por causa das nossas experiências do passado, por causa das experiências que a gente viu ao nosso redor, a gente não consegue crer no sobrenatural. E a gente acaba, e eu sei que eu estou falando com um adolescente aqui, mas a gente acaba construindo a nossa teologia, a nossa doutrina, aquilo que a gente acredita, com base nas nossas experiências ruins e erradas. E daí nada dá certo mesmo, cara. Daí a gente não consegue crer por um Brasil melhor, a gente não consegue crer por algo melhor para a nossa nação, não consegue crer por santidade na nossa própria vida, por quê? Porque a gente não tem fé. Mas a raiz de tudo, a chave de tudo aqui, é a palavra de Deus, cara. Começa tudo na palavra. O que gera fé em mim e você é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso combustível, o nosso alimento que vai fazer a gente ter fé. Segundo ponto que gera na nossa vida, o que a palavra de Deus gera na nossa vida. Segundo ponto, a graça. Repete comigo, graça. Repete comigo de novo, graça. Amém, graça. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, fala assim: maridos, tem tudo a ver com todo mundo aqui, né? Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Beleza, isso não tem nada a ver com quase todo mundo aqui. Mas fica comigo. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmos como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha que forte no final do segundo versículo aqui, do versículo 27, no meio aqui, purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A palavra faz isso. Sabia que a palavra nos limpa e nos cura, e nos transforma e nos muda? Somente a palavra de Deus tem poder para fazer isso. Por que muitas vezes eu e você ficamos presos em alguns pecados e nos sentimos culpados muitas vezes durante um período de tempo muito longo e a gente parece que não consegue romper a barreira do nosso relacionamento com Deus? Por quê? Por que tem momentos que a gente parece que está seco e a gente não consegue lembrar das promessas de Deus? Você sabe que Deus é fiel, você sabe várias coisas a respeito de Deus, mas a gente não consegue fluir. A gente está lendo pouco a palavra. Por que alguns pecados nós não vencemos? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pecados que você só vai vencer com a palavra de Deus, cara. Você não vai vencer pelo seu próprio esforço. Você não vai conseguir vencer pelas suas próprias habilidades. Você vai conseguir vencer quando você começar a declarar a própria palavra de Deus para você. Se você lesse a palavra de Deus de verdade, você ia lembrar que em Romanos capítulo 8, fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E daí você não ia andar em condenação. Mas você anda em condenação porque você não conhece a palavra de Deus. Porque você está lá com uma pessoa, acontece alguma coisa e falando, deixa eu ler a Bíblia. Deixa eu ver o que a Bíblia fala agora. Cara, a palavra de Deus tem que estar aqui na nossa mente. A palavra de Deus tem que ser algo que brota de forma natural para mim e para você. Deus tem despertado no meu coração. Depois da conferência do Espírito Santo, Deus falou demais comigo. Ó, você precisa ler mais a minha palavra, você precisa conhecer mais os versículos, você precisa memorizar mais a minha palavra, as minhas escrituras. Deus começou a me incomodar. Tem muitas coisas que nós vamos vencer se nós conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave para a graça, cara.
Salmos capítulo 103, que fala sobre a distância que Deus coloca do nosso pecado, do leste ao oeste. Lembra esse versículo? Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Quantas coisas, quanta liberdade vai ter no nosso meio se a gente começar a conhecer a palavra de Deus de verdade. Amém? Último ponto sobre a palavra, que eu não quero me demorar. Vitória. Repete comigo, vitória. Vitória. Salmos capítulo 119, versículo 11, fala assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vou repetir, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe que eu acho que o segredo... Está todo mundo aí comigo? Todo mundo prestando atenção ou tem alguém viajando? Se tem alguém viajando, dá uma chacoalhada na pessoa que está do seu lado e fala, acorda, velho. Acorda. Cara, olha aqui, presta atenção. Eu creio muito... Eu sei que todo mundo aqui luta com o pecado, independente de qual tipo de pecado, todo mundo aqui, ninguém é perfeito, todo mundo vive o pecado de alguma maneira. Eu sei também que talvez dos homens que estão aqui, e grande parte das mulheres, tem lutas diárias com a sexualidade. Seja ela pornografia, masturbação, seja ela o sexo de maneira ilícita. Todo mundo aqui, independente de quem seja, eu também, vivo isso. A nossa geração vive isso. Estou mexendo no Instagram, de repente aparece uma propaganda de uma mulher lá para mim. No Facebook, todo lugar que você está, na internet vai aparecer essas coisas. Todo mundo aqui luta, mas eu acho que o segredo não está no pecado em si, mas está no começo de tudo, que é a tentação. Começa na tentação. Todo pecado, ele começa... A raiz dele começa com uma tentação. Depois que você pecou, não tem mais o que fazer. Você precisa confessar, você precisa de cura, você precisa de Espírito Santo vir curar a sua vida. Mas se a gente começar a pensar na tentação antes, de como Deus quer nos dar vitória, eu sei que é no pecado, mas Deus quer nos dar vitória na tentação. Eu creio que a palavra de Deus é a chave para vencermos a tentação. Sabe que a Bíblia fala sobre a gente fugir da tentação. Quem lembra desse versículo? E eu acho que é interessante isso, porque durante muito tempo foi ensinado isso, para mim foi ensinado, sobre fugir da aparência do mal, fugir da tentação, fugir do pecado. Se você lembrar lá em Gênesis, na história de José, quando José se encontra com a mulher de Potifar, quando a mulher chega para ele nua, para se encontrar com ele, a primeira coisa que ele faz é largar a sua túnica e sair correndo. Então eu não sou contra fugir do pecado, mas eu acho que tem um problema nisso. Às vezes a gente foge muito do pecado, foge muito da tentação, e a gente acaba não triunfando, tendo vitória sobre ela. Sendo que Deus nos chamou muitas vezes não só para fugir. Eu creio a palavra de Deus fala sobre a gente fugir do pecado, e tem tudo a ver, está certo isso. Mas a palavra de Deus também fala sobre a gente vencer o pecado, vencer o maligno. E como que a gente consegue vencer o maligno? Muitas vezes a gente não vai vencer o maligno fugindo, a gente vai vencer o maligno enfrentando ele e enfrentando com a palavra de Deus. Como Jesus venceu as tentações quando ele estava no deserto? Quem lembra? Ele não fugiu das tentações lá no deserto. Quando o diabo apareceu para ele oferecendo um monte de coisa para ele, a palavra fala que ele recitou a própria palavra. Que no meio da tentação, ele venceu a tentação, não só o pecado em si, mas a tentação, o princípio de tudo, não foi fugindo do pecado e da tentação, mas foi enfrentando o pecado com a própria palavra de Deus. Então quero declarar isso sobre a sua vida. Alguns pecados que você tem lutado, algumas tentações que você tem vivido, você só vai vencer quando você começar a decorar palavras eternas, as palavras do livro da vida, que é aquele livro ali. Tem algumas coisas que você só vai vencer se você começar a ler a palavra de Deus de verdade, velho. Chega de ler só de forma superficial. Durante 10 minutinhos antes de eu dormir, eu vou pegar a minha Bíblia lá, aquela Bíblia que minha mãe deu para mim. Cara, que seja você isso, que seja a sua própria vontade de conhecer a palavra de Deus.
Que no momento que a tentação vem, o diabo vem para te tentar, para jogar aquela imagem na tua frente, você vai falar, não, Deus me chamou para ser puro. Cita os versículos que Deus colocar dentro do seu coração. Esses não são os propósitos de Deus para mim. A palavra de Deus diz isso e começa a falar. Mas para você poder fazer isso, você precisa da palavra de Deus no seu coração. Você não vai conseguir falar se você não tiver relacionamento e intimidade com a palavra de Deus, cara. E é uma chave para nós. Presta atenção, todo mundo luta com tentação aqui dentro. Não importa se é menina ou menino, não importa se tem 12 anos ou 30 anos, ou mais, ou menos, todo mundo aqui luta com tentação. E o segredo para a gente vencer a tentação, antes do pecado chegar, é a palavra de Deus, cara. Amém? Jesus venceu assim. Voltando agora para João capítulo 6, volta comigo para João capítulo 6. No meio da história, eu falei para vocês que o povo cita o maná dos céus, lembra? Lembra disso? Acabei de falar para vocês. Se a gente voltar para Êxodo, eu falei para vocês que o maná caía diariamente. Uma das coisas que acontecia lá em Êxodo, que é bem interessante, a Bíblia fala que o maná caía diariamente para o povo. E Deus tinha mandado que o povo não comesse, não estocasse aquele maná, para que eles comessem no dia seguinte. Porque se eles estocassem o maná, a comida apodrecia. A Bíblia fala que minhocas juntavam, bichos juntavam naquele maná. Porque a vontade de Deus era que eles vivessem em fé, esperando que Deus enviasse o maná do próximo dia, eles se alimentassem do maná diário de Deus. Agora volta para Jesus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, cara. Ele tem uma porção do maná eterno, do maná vivo, que é Ele mesmo, diariamente, todos os dias. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, muitos adolescentes e jovens também, que se alimentam somente uma vez por semana. Você consegue ficar vivo, bem, se alimentando uma vez por semana, naturalmente falando, comendo só uma vez? Por que muitas vezes a gente acha que dá para viver assim de forma espiritual? Eu vou me alimentar só aos domingos, ou só nos sábados aqui, ou a gente faz uma devocional só uma vez na semana, e a gente espera que a gente consiga sobreviver o resto da semana. Não tem nem como sobreviver, cara. Não tem como você ficar vivo se alimentando espiritualmente só uma vez ou 2 vezes na semana. Por isso que Deus nos chamou para nos alimentarmos diariamente daquilo que Ele tem, da porção. Se a gente ficar preso às revelações do passado, às revelações do que Deus nos deu antes, ou coisas que Deus falou com a gente antes, nós não vamos conseguir vencer as coisas que Deus tem para nós para o futuro. Ou o diabo vai vir nos desafiar no futuro. As chaves são agora, cara. As chaves que Deus quer nos entregar são diárias. São diárias. E quantas pessoas ficam presas a isso, ficam presas a um dia na semana? Presas a só sobreviver. Talvez daí, acho que naturalmente falando, se eu me alimentar só 2 vezes na semana, eu vou conseguir sobreviver. Daí acha que espiritualmente também é assim. Só 2 vezes na semana uma devocional, está tudo certo. Mas Deus não te chamou só para sobreviver também. Deus te chamou para você crescer. Sabe o que é crescer? Você se alimentar, crescer espiritualmente. Você é pequeno na fé, Deus vai te levantando, fazendo você crescer. Um grande homem em Deus, maturidade vai sendo derramada sobre você. Você começa a se alimentar de coisas mais profundas, espiritualmente falando. E de repente você já é um homem feito na fé, uma mulher de Deus. Não mais uma menina, não mais um menino que se alimenta somente uma vez por semana. Se você quer crescer e viver grandes coisas, e viver tudo que eu falei agora, fé, graça, vitória, você precisa da palavra de Deus. Amém? Esse é o pão. Muita coisa numa mesma palavra, mas está tudo certo. Meu segundo ponto, eu quero falar sobre a água, e é o que eu quero me aprofundar bastante nessa noite. A água, que é o Espírito. Eu queria abrir lá em João capítulo 4. O livro de João, os livros que João escreveu são livros incríveis. São livros proféticos, são livros que quase toda a conotação deles tem um sentido profético, desde o Evangelho de João até 1º, 2º, 3º João, o livro de Apocalipse, são sempre muito proféticos e é tremendo esse livro. Abre comigo então João capítulo 4, do versículo 9 ao 14 que eu quero ler.
João capítulo 4, do versículo 9 ao 14. Você está comigo aí nessa noite? Amém. Bom, essa história eu também já ministrei, acho que 1 bilhão de vezes aqui. Você já conhece muito bem ela. É a história da mulher samaritana. Lembra dessa mulher? Jesus, ele tá passando lá por uma cidade chamada Sicar. Ele não tinha que passar por lá, mas ele decide ficar nessa cidade chamada Sicar, dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que não se davam com os judeus. Um contexto histórico, eu não vou nem entrar aqui para falar sobre isso. Mas Jesus se encontra com uma mulher adúltera, que estava num momento, numa hora do dia, que não tinha nada a ver para uma mulher estar pegando água. E Jesus se encontra de forma proposital com aquela mulher. E Jesus, nessa conversa que ele tem com essa mulher, ele revela algo muito interessante. Ele tem uma conversa a respeito da água, pega água para mim e tal, daí começam a discorrer, por que você, Jesus, está aqui conversando comigo, que sou mulher e samaritana, enfim, até chegarem no assunto da água da vida, que é incrível. E daí vamos ler agora do versículo 9 ao 14, João capítulo 4, versículo 9 ao 14, fala assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois judeus não se davam bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Esse versículo também é incrível, tão forte. Mas vamos lá, vamos discorrer comigo sobre isso também. A gente sabe que na palavra de Deus existem vários símbolos do Espírito Santo. Você tem o óleo, o azeite tem uma simbologia do Espírito Santo, a pomba tem uma simbologia, o fogo tem uma simbologia, em Atos capítulo 2. Tantas coisas simbolizam, o vento simboliza o Espírito Santo, e um dos símbolos do Espírito Santo é a água também. E esse é o segredo que Jesus está... que Jesus está dando agora e trazendo para a mulher samaritana. Agora, vamos lá, por que Jesus também fala a respeito da água? Qual que é o significado, qual que é o sentido de Jesus falar sobre a água? Por que Jesus começa a discussão? Ou por que ele falaria isso? Ele também fala a respeito da água, a Bíblia trata o Espírito Santo como água, porque a água também é essencial para o ser humano. Assim como o pão, que era para aquela época a comida, é essencial para o ser humano, a água, a bebida, também é essencial para mim e para você. É ou não é verdade? E dessa mesma maneira, o que Jesus estava falando era que existe um nível de intimidade com Ele, existe uma proximidade que Ele quer ter com nós, onde essa água viva, ela se torna uma fonte que jorra de dentro de nós. De que nós precisamos beber essa água da vida diariamente. Tão diariamente que ela se torna uma fonte a jorrar de dentro de nós. E assim como a comida, a palavra precisa ser essencial para mim e para você no nosso dia, a água do Espírito também precisa ser. Nós precisamos agitar as águas do Espírito dentro de nós. A Bíblia fala que depois que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, não só Jesus fez morada, mas o Espírito Santo passou a fazer parte de você. Mesmo que você não fale em línguas, que não haja a manifestação do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e você fale em línguas, mesmo que você não fale isso, existe o Espírito Santo dentro de você. Existe, ele está dentro de você. Ele existe, ele habita dentro de você. E agora, o que eu quero falar é sobre o nosso relacionamento com Ele, como a gente se relaciona com Ele. E daí eu queria falar por que nós precisamos dele dentro de nós. Eu queria deixar alguns pontos também de forma rápida e prática, assim como eu deixei sobre o pão, eu queria falar sobre a água, o Espírito. Primeiro, o que o Espírito ele faz? Por que nós precisamos dele? Porque o Espírito nos lava por completo. Assim como a palavra também nos lava, o Espírito nos lava. Tito capítulo 3, versículo 5, fala assim, não por causa dos atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
No nosso caminhar com Deus, a gente vive num mundo caído e a gente tem a nossa alma que tende ao pecado. Claramente, logicamente, a gente vai tender para o pecado em alguns momentos. A gente vai pecar, como a gente já falou antes, como falamos antes. Mas o mais importante de tudo, depois que nós temos a palavra viva dentro de nós, que também nos purifica, o Espírito Santo, que é a ação de Deus, ele vem para nos limpar. Ele vem para nos purificar. Ele vem para nos curar. Ele vem para ser o agir de Deus e limpar aquela ferida que está aberta no nosso coração. E nos transformar, e nos purificar, e nos dar uma razão de novo. Esse é o papel do Espírito Santo, gente. É um dos papéis, ele tem muitas coisas que ele faz, eu vou falar sobre isso. Mas o Espírito Santo, ele faz isso, ele é o agente regenerador de Deus. Toda vez, o que significa ser regenerado? Ser reconstruído, recolocado, onde Deus queria que nós estivéssemos. Ao nosso primeiro formato inicial, que Ele queria que nós estivéssemos. Deus, Ele faz isso. Ele nos reconstrói, cara. Talvez você começou o ano muito bem, você passou uma geração livre, Deus falou muito com você, grandes coisas aconteceram, mas no meio do caminho, geração livre faz muito tempo, mas no meio do caminho entre uma celebração e outra, entre um culto e outro, alguma coisa aconteceu, e de alguma maneira, não por causa de Deus, mas por causa de você mesmo, você se sente impuro, você se sente sujo, você caminhou muito tempo distante de Deus, e parece que a sujeira do pecado e do mundo respingou no seu coração. Esse limpar do nosso coração, do meu e do seu coração, ele acontece, primeiro, lógico, através da palavra, mas depois, a ação do Espírito Santo, ele vem e nos toca, ele vem e nos limpa, ele vem e purifica todo o pecado, tira o pecado de nós. É o agente regenerador de Deus. Amém? Segundo, ele é o nosso conselheiro. João capítulo 14, versículo 16 e 17, fala assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, e Ele será um Espírito de verdade. Um Espírito de verdade. O mundo não vai reconhecê-lo, porque o mundo não os conhece, mas vocês o conhecerão, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém. Existe um conselheiro, existe o Espírito Santo, que está aqui para nos ajudar, para nos incentivar, para nos dizer o caminho. Você está comigo, está prestando atenção nessa noite? Amém. Terceiro ponto. Eu queria chamar já a banda para vir aqui em cima. Eu ainda tenho muita coisa para falar ainda, mas dá a impressão de que eu estou finalizando, né? Vamos lá. Terceiro ponto. Ele sonda os nossos corações. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 fala assim: mas Deus o revelou por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. O Espírito Santo sabe muito bem quem você é. O Espírito Santo sabe muito bem como está o seu coração, como está a sua vida. Olha para mim. Você consegue me enganar, você consegue enganar a pastora Raquel, você consegue enganar o seu supervisor, você consegue enganar o seu líder, você consegue enganar até os seus pais. Mas Deus, você não consegue. O Espírito Santo você não consegue. E eu não estou falando isso para trazer julgamento ou condenação sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que sonda os corações e conhece as verdadeiras intenções mais profundas lá de dentro do nosso coração. É Ele que faz isso. Ele é o agente. Ele é a ação de Deus. Agora, o que é o Espírito Santo? Que é essa água que o próprio Jesus falou para a mulher samaritana, que ela precisava. Quero que você entenda isso nessa noite. Eu falei sobre pão, sobre algo essencial para mim e para você. Agora é o Espírito. O Espírito Santo precisa ser algo essencial para mim e para você. O Espírito Santo precisa ser algo que nós necessitamos diariamente. Nós precisamos dos sondar dos corações que Ele faz. Nós precisamos dos conselhos do Espírito Santo. Nós precisamos do lavar do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não vamos conseguir sobreviver sem isso. Nós não vamos conseguir sobreviver sem isso. E tem muitos cristãos, muita gente que vive sem isso aqui. Que menospreza o agente Espírito Santo na sua e na minha vida. Nós muitas vezes fazemos isso.
Esses são alguns atributos do Espírito Santo. Queria voltar agora a João capítulo 4, tem uma parte do versículo 13 que mexeu muito comigo, que Deus falou demais comigo, tem tudo a ver com tudo isso que eu estou falando. Fala assim, ó, Jesus está respondendo à mulher samaritana, ele fala assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora, o que significa isso? O que significa esse versículo de verdade? Durante muito tempo eu li esse versículo e eu achava que a fonte a jorrar era eu. Que eu ia me tornar uma fonte a jorrar. Mas presta atenção no versículo, volta comigo no versículo de novo. Fala assim, ao contrário, a água que eu lhe der. Existe uma água dentro de nós que é o Espírito Santo. Quando você tiver um contato pleno com o Espírito Santo, essa água se tornará uma fonte a jorrar essa vida eterna. Uma fonte a jorrar essa fonte de águas vivas. Essa passagem é muito forte. Isso significa que a fonte não somos nós, existe um Espírito, existe a água que habita dentro de nós, que se torna esse afluente, essa fonte. E deixa eu te falar algo, uma fonte de forma natural, pensando numa fonte natural que jorrasse água aqui, você não controla a fonte. É lógico que a fonte pode acabar sim, ela pode, mas não por você mesmo, não por uma ação natural do homem, a não ser que ele, sei lá, vá lá dentro da terra e mexa alguma coisa, mas se o homem deixar a fonte, ele não consegue produzir água ou parar de produzir água, a fonte simplesmente jorra água. Ela está jorrando água, ela jorra água viva, e é um fluir, e da mesma forma no nosso coração é assim. Agora, não me leve a mal, eu comecei a pensar nisso. Todos os cristãos, como eu falei, independente se você fala em línguas ou não, existe uma fonte dentro de você, existe uma água da vida que habita dentro de você. Agora, se essa água é uma fonte, por que muitas vezes eu e você, nós parecemos que estamos secos espiritualmente? Por que tem dias que a gente caminha, nosso caminhar com Deus, a gente caminha, parece que não tem nada, parece que a gente está seco, parece que a gente não escuta Deus faz 10 anos, parece que nada acontece, parece que, sei lá. Como pode isso acontecer, se existe uma fonte dentro de nós? E eu comecei a parar para pensar sobre isso, eu comecei a orar sobre isso, para mim poder entender qual que é o significado disso, Jesus, sobre essa fonte, o que quer dizer essas águas? A tua palavra fala que existe um rio de Deus mesmo, né, que o Espírito Santo é esse rio, que existe esse rio dentro de nós, essa água, essa fonte que jorra de nós, mas por que muitas vezes nós ficamos secos? E Deus começou a ministrar muito a minha vida, a tocar muito o meu coração, que de alguma maneira, nossa terra seca, né, essa água, ela é cultivada. Por isso que o próprio Jesus falou que a água está ali, mas ela se torna uma fonte que jorra. Isso significa que essa fonte que jorra, ela pode voltar a ser somente águas paradas. Se ela pode voltar a se tornar só águas paradas. Você sabe que águas paradas não tem vida nenhuma. Existe vida no rio que corre, no rio que tem movimento. Dessa mesma maneira funciona o Espírito Santo, você não controla ele flui naturalmente. Mas quando você começa a tentar controlar, quando você começa a cortar essa fonte, ela por si só seca e se torna águas paradas. De alguma maneira, eu não sei como, eu não sei porquê, Deus também deu um poder ao ser humano de resistir ao Espírito Santo. Eu e você conseguimos resistir ao Espírito Santo. Isso significa que eu e você conseguimos, por livre e espontânea vontade, muitas vezes, fazer com que essa fonte não jorre, fazer com que o rio de Deus, que era para ser um rio que fluía,
ele pare, seque, ele morra dentro de nós. A Bíblia fala em Salmos capítulo 46 e Apocalipse capítulo 22, eu quero ler para vocês. Salmos capítulo 46 fala assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo no seu espírito. E Apocalipse capítulo 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal, e fluía do trono de Deus e do Cordeiro, que é exatamente o fluir do Espírito Santo. Deixa eu te falar algo, da mesma maneira que muitas vezes eu e você, nós impedimos o jorrar do Espírito Santo, essa fonte que brota, da mesma maneira eu consigo imaginar um rio bem grande, bem longo da presença do Espírito Santo. E muitas vezes a gente acha que essa resistência ou esse secar tem a ver com o próprio rio. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai entrar num rio, eu falo um rio que tem correntezas, você vai entrando nesse rio e parece que muitas vezes a correnteza vai te jogar para fora. Ela vai te lançar para fora e você está vindo por culpa do rio, você está saindo dele. Dá para entender o que eu estou falando? Mas eu quero te propor um outro pensamento a respeito do rio de Deus. Eu sei que isso se aplica, eu sei que isso é uma ilustração muito pobre e muito rasa, mas eu quero dizer para você que o rio de Deus, ele funciona como se fosse um mar que te leva para dentro e não te joga para fora. E que muitas vezes quem resiste a esse rio não é o rio te resistindo, mas é você se limitando às águas rasas e paradas de Deus. Sendo que essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi que você entrasse de cabeça nos rios profundos dele. Nesse rio que fala em Apocalipse capítulo 22 e Salmos capítulo 46, de você se afundar e se inundar nesse rio e se transformar numa fonte a jorrar. E muitas vezes eu e você, por livre e espontânea vontade, nós fazemos isso, nós secamos. Mas a vontade do Senhor é restaurar o plano inicial dele. Restaurar o amor pela sua palavra. Restaurar o amor pelo seu espírito. O amor pelas suas águas mais profundas. Onde a gente entende que é necessário na nossa vida como cristão, a gente precisa não só de uma comida ali uma vez no domingo, uma comida ali no sábado, a gente precisa um pouquinho de bebida ali do Espírito Santo no final de semana. Não, é diariamente a gente tomar das águas do Espírito, a gente se inundar nas águas do Espírito, é diariamente a nossa comida da palavra de Deus, é diariamente que a nossa vida vai ser transformada, é diariamente que a nossa pequena vida, a nossa curta vida aqui na terra vai ter uma vida de propósito, vai transformar o mundo. A gente só vai conseguir fazer grandes coisas a partir do momento que a gente conseguir entender a seriedade dessas duas coisas. O pão e a água. A palavra e o Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos comigo.